sou o Tio Cris, o seu brother da língua portuguesa. Esta é a Live Sinistra, feita por você e para você. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui, ó, no nosso chão da sala de aula, com esses alunos do 9º ano lindo da Escola Estadual Francisco Camilo de Souza, para trocar uma ideia a respeito da importância da argumentação em uma proposta de educação antirracista. E hoje, quem vai desenvolver, né, essa construção de conhecimento com a gente é a nossa querida professora Alana Drisier, professora doutora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, minha professora, minha orientadora do mestrado, e que conseguiu um tempinho na sua agenda para vir aqui compartilhar um pouco do seu conhecimento com essa galera top, sensacional aqui do 9º ano. Tudo tranquilo aí, galera? Sim! Olha aí que galera linda! Mas vamos parar de falar, né, e vamos chamar quem realmente veio, né, para abrilhantar o nosso momento. Alana Drisier, por favor. Só adiantar aqui. Alana, seja bem-vinda à nossa live sinistra. Muito obrigada. Sou a professora Alana, trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, na Escola de Ciência e Tecnologia, e eu ensino práticas de leitura e escrita para o pessoal de lá. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre argumentação. Especificamente a argumentação numa perspectiva, né, de educação antirracista. Então, como que a gente pode argumentar em favor dessa pauta tão relevante para os nossos dias atuais? E aí nós vamos ter como alguns tópicos para a discussão de hoje os seguintes: o que é e para que serve argumentar, então vamos saber o que é e o que não é argumentar. Estratégias de argumentação convincente, né? Então, sabendo o que é argumentar, como fazer isso de modo que a gente consiga convencer o nosso público. E argumentação como prática social emancipadora na educação antirracista, né? Ver como que nós podemos, então, utilizar esse conhecimento na proposta de educação antirracista. E para compreendermos o que é argumentação, pessoal, é muito importante sabermos que a argumentação sempre parte de uma polêmica. Não é aquela polêmica de novela, de bafos da internet, mas é de algum ponto social sobre o qual haja divergência. Né? Então, que haja pessoas que concordem, que discordem, né, que tenham algum tipo de ressalva sobre aquela questão. Só há argumentação quando há polêmica. Pergunto a vocês: 2 mais 2? 4. É polêmico? Não. Todo mundo concorda que, matematicamente, a gente tem cálculos exatos e precisos. Então, a gente não teria aí uma questão polêmica. A Terra é redonda. É polêmico? Para a nossa ciência, né, para o que nós conhecemos até hoje, para os registros científicos, não há polêmica, né? Porque uma outra característica importante da argumentação é que ela tem que ser plausível. Então, é plausível a gente pensar que a Terra não é redonda se há vários registros científicos que nos mostram isso, né? Não é plausível. Então, somente podemos pensar em argumentação se há uma divergência de opiniões sobre determinada temática que seja baseada em fatos, em evidências, que realmente possa se pensar. E quando nós argumentamos, nós podemos pensar em 3 perspectivas de argumentação. A gente pode pensar na argumentação para coagir alguém, para persuadir alguém e para convencer alguém. Alguém sabe o que é coagir? Fui coagido a fazer alguma coisa. Influenciado, obrigado, né? Se eu fui coagido é porque eu não tive escolha diante daquilo. Quando eu argumento na perspectiva da coerção, eu argumento fundamentado na obrigatoriedade. Eu não deixo com que o meu público, pessoa que está ali me ouvindo, assuma outro ponto de vista. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Como é que isso pode ser ruim? Se eu faço uma coerção com uma pessoa numa posição desfavorável à minha, né? Eu como autoridade, a pessoa
né, como ali é subordinada, eu posso estar coagindo a pessoa a fazer algo que ela não deseja, né, e que não seria mais adequado. Mas a coerção, ela também pode ser boa, e na educação antirracista, ela aparece bastante. Quando eu penso na obrigatoriedade, no dever de determinado ponto de vista, fundamentado na lei, por exemplo, né, o racismo é crime, você não pode cometer racismo, não é financiável. Então, quando eu penso em argumentar coagindo, fundamentado na lei, fundamentado no que rege a democracia e tal, é um bom sinal, eu posso argumentar dessa forma. Uma segunda forma de argumentação é a persuasão. Vocês saberiam o que é persuadir o outro? Quando nós persuadimos, nós apelamos para algum fator de ordem emocional, mais pessoal, para influenciar o outro. A persuasão, ela está muito presente no discurso publicitário, que a publicidade, ela é argumentativa, né? Está muito presente no discurso político, né? Porque o político quer que você vá lá e aceite o posicionamento dele, às vezes com razões um pouco mais frágeis. Está muito presente também no discurso religioso e também comumente aparece no discurso antirracista, porque a gente tem situações em que nós argumentamos trazendo experiências de cunho mais pessoal, particular, né? Eu já sofri tal coisa, já aconteceu comigo. E aí, quando eu apelo para essas questões mais pessoais, eu estou argumentando para persuadir. E a argumentação convincente? Argumentar para convencer é aquela argumentação que se fundamenta em fatos, em dados, em pesquisas, em fatos históricos, no que autoridades dizem sobre um assunto. Então, é a argumentação que é realmente mais pautada, mais basilada ali em fatos. Quando nós pensamos em argumentar para convencer, a gente está fundamentado. Então, para fazer a redação do Enem, para fazer a redação do IFRN, para fazer qualquer concurso, que hoje em dia qualquer concurso tem uma redação para vocês fazerem. Que tipo de argumentação que eu devo utilizar? Aí eu devo utilizar argumentação convincente, né? Para fundamentar aquilo que eu estou dizendo, além de leis, além de experiências pessoais, eu tenho que priorizar fatos, informações, estatísticas, né, que reforcem aquele meu dizer. Então, o que a gente vai discutir ao longo desse encontro de hoje é a argumentação convincente. Né? Eu vou trazer algumas ideias para vocês de como utilizar essa argumentação convincente na educação antirracista. Então, a definição de argumento, argumentação, é uma ação que se utiliza da linguagem verbal, linguagem gestual, várias modalidades aí da linguagem, que pode levar uma pessoa, um grupo, a aceitar uma opinião. Porque eu estou defendendo um ponto de vista, necessariamente vocês vão concordar comigo? Não, né? Eu posso aqui defender meu ponto de vista, com fatos, informações, estatísticas, tudo, e quando termina, pode ser que você diga, não, eu não concordo. E na argumentação, não tem problema, porque essa divergência, ela é possível, né? Então, pode levar à adesão ou não. E para isso, quem argumenta vai precisar se utilizar de quê? De recursos que vão validar esse ponto de vista. E aí aqui já aparecem alguns conceitos importantes, né, sobre argumentação, que é polêmica, tese e argumentos. Então, se há uma questão polêmica, há uma questão que possibilita eu pensar que é sim, que não, que sim com ressalvas, que não com ressalvas, significa que eu posso defender uma tese sobre ela. E a tese, ela é muito importante na argumentação porque ela é o nosso posicionamento. Se eu falo, é preciso que tal coisa ocorra, tal coisa deve ocorrer, né? Se eu faço essas construções afirmativas ou negativas no texto argumentativo, eu estou expondo ali o meu ponto de vista. E os argumentos surgem para quê? Exatamente para justificar por que eu acredito nisso. Né? Então, são as minhas razões e as informações que eu trago em jogo. E essas informações,
nós chamamos de estratégias de argumentação, né? Então, são os fundamentos que respaldam ali as informações que eu trago. E existem fundamentos de várias naturezas. Por exemplo, eu posso justificar um ponto de vista que eu assuma pela exemplificação. Se eu pensar em fatos que ganharam notoriedade no Brasil ou no mundo, eu posso trazer esse exemplo para reforçar meu ponto de vista. Eu posso usar dados quantitativos, né? Então, estatísticas, números que tragam um respaldo para aquilo que eu estou dizendo. É muito importante que quando eu trago dados quantitativos, eu tenha uma fonte fidedigna, ou seja, eu trago esses dados não na minha cabeça, não do que eu discuti aqui com a minha turma, né, mas de fato de um IBGE, de alguma agência que possa fazer uso desses dados. Há outras estratégias, como causa e efeito, comparação e confronto, que eu vou ali fazendo relações entre o que eu estou trazendo, né? Então, causa e efeito, se isso, então aquilo. Eu faço uma reflexão e construo esse argumento. Na comparação e no confronto, eu trago o quê? Eu trago situações similares, né? Então, eu poderia pensar o racismo e uma outra situação que tenha características parecidas, xenofobia, talvez. E aí eu trago quais são as similaridades entre essas duas situações. Eu estou comparando. Se eu trago as diferenças, né, porque são coisas bem diferentes, eu estou confrontando. Uma outra estratégia muito importante, interessante para a argumentação, é trazer fatos históricos. Se a gente pensar na questão do racismo, não precisa nem ir muito longe. No contexto brasileiro, a gente consegue pensar em vários fatos históricos que remontam, né, à construção que nós temos aqui hoje. Então, se eu trago para o meu texto, na contextualização, na construção dos argumentos, eu já estou respaldando. Não sou eu que estou dizendo apenas, né, não é só meu ponto de vista. Há dados, né, a história nos mostra por que isso aconteceu. Um outro tipo de argumento é o de autoridade, quando nós trazemos pessoas que tenham o devido conhecimento sobre aquela área para respaldar o nosso dizer. E aí é importante a gente entender que a autoridade é alguém que estuda, né, que se debruça por aquela área. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Faustão e professor Christopher Medeiros. O Faustão não é uma autoridade no racismo. Professor Christopher Medeiros, se eu quiser trazer professor Christopher Medeiros numa redação, por exemplo, como autoridade, posso. É uma pessoa que trabalha com essa questão, que estuda sobre isso, então é importante a gente não confundir autoridade com pessoa famosa, né? Autoridade é quem, de fato, estuda, mesmo que não seja formado em determinada área, mas que tem um saber notório naquela área. E a contra-argumentação é uma outra estratégia muito interessante e até complexa de a gente fazer. Quando nós contra-argumentamos, o que nós fazemos? Nós pensamos, qual é o argumento do meu opositor, né, de quem pensa diferente de mim? O argumento é esse. Eu trago e eu desconstruo esse argumento. Eu mostro por que aquilo é frágil, aquilo não se solidifica. E aí eu uso isso para sustentar a minha argumentação. Então, quando vocês pensarem, né, em tentar fazer com que alguém aceite o seu posicionamento, lembrem-se que essas são estratégias convincentes. Essas são estratégias que dificilmente vão ser barradas por quem está ouvindo, porque elas se pautam em dados comprováveis. Diferentemente de algumas questões que não são consideradas válidas no texto argumentativo convincente, né? Nessa perspectiva mais pautada na ciência e em dados. Por exemplo, argumento ad hominem. Vocês sabem o que é isso? É você xingar a outra pessoa. Ao invés de você falar, eu discordo da sua opinião, professor Christopher, eu falo, você, professor, é isso, isso, isso e aquilo.
Eu não estou focando na questão, na tese, né, no posicionamento. Eu estou focando na pessoa, nas características físicas dela, na personalidade. E aí isso não é considerado válido, por quê? Porque eu não vou conseguir defender meu ponto de vista de forma convincente fazendo isso, né? Eu só vou tentar o quê? Fazer com que essa pessoa se sinta inferiorizada. Generalizações também são problemáticas na argumentação, né? Eu falar, todo negro é isso, todo branco é aquilo, por exemplo, pensando no que nós estamos discutindo, né? Se houver uma pessoa que não se enquadre nesse todo, eu já estaria cometendo uma falsa generalização, né? Uma generalização que a gente chama de indevida. Então, para a gente argumentar, a gente sempre tem que pensar, será mesmo que isso que eu estou afirmando é verdade? É uma verdade universal? Ou haveria alguma exceção? Se houver uma exceção, eu preciso modalizar um pouco a minha fala. Falsos pressupostos e prognósticos, por exemplo, quando a gente pensa em se algo for feito, a consequência será essa. Né? Então, é um prognóstico, é uma previsão futura. Se eu não tenho como comprovar essa previsão, isso também é problemático. Né? Noções vagas, né? Quando a gente não explica tão bem aquilo que nós estamos argumentando, comparações e confrontações que não se sustentam, apelo a falso argumento de autoridade, né? Se eu trago uma pessoa que ela não é autoridade no assunto, isso é um problema. Apelo à autoestima do interlocutor, né? Quando eu fico muito focado em falar assim, você, o senhor, me direcionar muito à pessoa e não ao argumento, isso é um problema. Usar de crenças pessoais, populares, senso comum. Eu posso ter uma religião, por exemplo, né? Eu posso ter uma crença sobre determinada coisa. Para eu argumentar de forma convincente, eu tenho que pensar o seguinte, pode ser que o meu público, né, a pessoa com a qual eu estou falando, não tenha a mesma crença que eu. E o fato de eu utilizar essa minha crença não vai conseguir fazer com que ela concorde comigo. Então, eu tenho que sempre pensar que a minha argumentação ela tem que servir para vários públicos, para pessoas de diferentes credos, por exemplo, que venham de realidades distintas, para que eu possa atingir o objetivo. A argumentação tem como objetivo convencer, né, fazer com que o outro aceite sua opinião. Desrespeito aos direitos humanos, por exemplo. Isso é algo penalizado lá na redação do Enem, quando vocês chegarem lá no terceiro ano, vocês vão falar bastante sobre isso. Então, eu não posso pensar na minha argumentação construída de modo que vá ferir algum direito humano. Então, as leis que existem, né, a questão da multiculturalidade, né, a questão das diferentes pessoas, então eu vou estar aí ferindo os direitos humanos. E informações falsas. A gente está num contexto que vocês devem ter acesso a muita informação nos smartphones, né, na internet, de modo mais geral. A gente tem que ter muito cuidado em só trazer para a nossa argumentação informações que a gente saiba que são verdade, né, que não são somente correntes, fake news, que estão circulando por aí. E para a gente comprovar que uma informação é verdadeira, o que a gente pode fazer? A gente pode buscar se aquela página que nós estamos acessando, ela é reconhecida ou não, né? Ela é tida como fidedigna ou não. Então, se tem uma notícia, se ela está na Folha de São Paulo, isso é um bom sinal. Significa que um jornal respaldado está afirmando aquilo. Se está num blog, né, um pouco mais restrito, seria bom pesquisar um pouco mais, ver se essa notícia é atual, ver se o autor dessa notícia é uma autoridade naquele assunto. São várias questões que a gente precisa pensar. E aí, quando nós pensamos nessa argumentação na educação antirracista, o que isso significa? Significa que essa questão polêmica que nós estamos pensando, ela se pauta no nosso contexto sociohistórico, ou seja, né, em questões que são relevantes para a sociedade. O que a gente pensa geralmente quando fala de argumentação? Maioridade penal, aborto, né, já vem essas questões da mente. Por quê? Se pautam no que é de interesse das pessoas, então na prática social.
Quando a gente vai para a prática emancipadora, que a educação antirracista tenta se propor, a gente já vai um pouco mais além. A gente pensa especificamente no contexto daquelas pessoas. Então, por exemplo, vocês como estudantes de uma escola de P1, o que vocês têm de problemas pessoais ou da região? E aí a temática do racismo pode surgir, por exemplo, como uma dessas problemáticas. E aí, quando eu falo da prática antirracista, ela é pautada nessa concepção de educação para o combate ao racismo. E aí a gente tem como algumas implicações, né, alguns resultados de pensar nessa concepção, utilizar os gêneros para agir, né? Então, para vocês debaterem, discutirem essa questão polêmica relevante, refletir sobre práticas que expressam racismo, acho que vocês puderam fazer muito isso ao longo do ano, e lutar pela garantia de direitos, sobretudo contra o racismo. E no contexto educacional, a gente também tem algumas implicações importantes dessa perspectiva. Por exemplo, né, eu trouxe alguns elementos do Enem que trabalham com essa temática, que já está em leis, né, e já está há muito tempo aí no nosso contexto. Por exemplo, no Enem de 2016, nós tivemos duas aplicações, que a gente tem a aplicação geral, a aplicação para pessoas privadas de liberdade, né? E nas duas aplicações nós tivemos temáticas relevantes à educação antirracista. Nós tivemos caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, inclusive vocês trataram dessa temática nos seminários, e caminhos para combater o racismo no Brasil. Foram dois temas que apareceram no Enem nesse ano. E além da redação, né, que é o gênero em que a gente mais se utiliza desses conhecimentos, na própria prova objetiva, a gente tem também, todo ano aparecem questões referentes a essa temática. Essa questão é desse ano, 2023, e vejam o que ela diz. Vocês aqui no 9º ano já vão saber responder. São tantas formas de matar um preto que, para alguns, sua morte é justificada. Devia estar fazendo coisa errada. Se não era bandido, um dia ia ser. Por ser preto, sua morte é defendida. O preto sempre merece morrer. A estrofe acima é do poeta e educador social Bate com um proletário, que atua na periferia de Fortaleza, no Ceará, preparando jovens, em quase sua totalidade negros, para enfrentar as dificuldades impostas pelo racismo estrutural no país. É a partir da arte que Baticum consegue envolver a juventude em um projeto de fortalecimento dessa população, ao promover batalhas de rimas, slams e saraus com temáticas que discutem os problemas sociais. Não por acaso, o tema mais explorado nas rimas, versos e prosas é a violência. De acordo com o mais recente Atlas da Violência, em 2019, os negros representaram 77% das vítimas de homicídios, quase 30 assassinatos por 100 mil habitantes, a maioria deles jovens. O Atlas revela ainda que um negro tem quase 2,7 vezes mais chance de ser morto do que um branco, o que justifica o movimento de resistência crescente no Brasil. Vejam que muito disso vocês têm feito já como alunos daqui. A pergunta: o uso de citação e de dados estatísticos nesse texto tem o objetivo de ressaltar a importância da poesia para denunciar a morte de negros, destacar o crescimento exponencial da temática do preconceito na produção literária, demonstrar o incremento no quantitativo de expressões artísticas na discussão de problemas sociais, evidenciar argumentos que reforçam a ideia de que os negros são vítimas em potencial da violência, ou salientar o aumento de participação de jovens nos movimentos de resistência na área da cultura. A gente volta aqui para a questão e a gente vê que quais são os dados estatísticos. Né? A gente tem 77% vítimas de homicídios, então relacionado à questão da violência. Logo, o que a gente teria como resposta é o que a gente discutiu um pouco hoje, né? Esses dados vêm para evidenciar argumentos que reforçam a ideia de que os negros são vítimas em potencial da violência.
Vejam como isso está na discussão que vocês vêm fazendo aqui no 9º ano, né? E aí, como, então, que nós podemos pensar nessa argumentação para uma educação antirracista? Nós devemos pensar em práticas que foquem nessa temática. Práticas de leitura, práticas de fala, prática de escrita. Pensem em inserir no contexto de leitura de vocês, por exemplo, artigos de opinião, cartas argumentativas, editoriais, resenhas. Isso vocês conseguem encontrar nos jornais que estão disponíveis online e buscar por temas relativos a essa questão, né? Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês um artigo de opinião produzido pelos funcionários das Nações Unidas provenientes de países africanos. Esse artigo traz questões referentes ao protesto Black Lives Matter. Vocês se lembram desse protesto? Vidas negras importam, né? Então, naquela época, assim, aquele apelo, a questão do George Floyd, fez com que eles acabassem produzindo um artigo de opinião. E por quê? Né? Eles podiam estar fazendo várias ações, mas aqui eles estão o quê? Se posicionando, indicando possibilidades de atuação a partir disso. E aí, pensando na argumentação convincente, que é o que nós estamos falando hoje, eles trazem várias questões que poderiam se relacionar ao que a gente está falando. Por exemplo, aqui nós temos a fala do secretário-geral das Nações Unidas, né? Então, temos um argumento de autoridade aí presente. Novamente, né, uma outra citação de argumento de autoridade. Quando a gente pensa no caso de George Floyd, a gente tem a exemplificação. Então, eu peguei um fato que virou de notoriedade internacional, trouxe para o meu texto. É um exemplo convincente. Eles trazem também apartheid na África do Sul. É um fato histórico, é algo que está registrado nos nossos livros, né, por exemplo. Trazem mais algumas questões de autoridades, né? Traz aqui Nelson Mandela, por exemplo, o exemplo da África do Sul. Então, enfim, esse tipo de prática de leitura, né, relacionado à argumentação, vai nos trazendo mais informações que ajudam a respaldar. Quanto mais a gente lê, mais a gente consegue falar e escrever adequadamente sobre determinada temática. E na fala, como é que a gente pode falar sobre essa questão argumentando? Produzindo debates, assembleias, rodas de argumentação, documentários, podcasts, blogs, slam. E aí, especificamente para esse encontro de hoje, eu queria alguns voluntários agora. Vem para cá. A gente falar um pouco sobre essa questão argumentando. Minha xará, Alana. Eu trouxe essa obra, Vamos Falar de Racismo, né, que são vários cards em que há perguntas sobre o racismo. Ele é publicado por Alexandra Louras, Maurício Oliveira, e ele traz vários cards que têm perguntas, né, perguntas mais simples, perguntas mais complexas. Por exemplo, o que você pode fazer a partir de hoje para contribuir para que a sociedade se torne menos racista? Né? É alguma das perguntas que nós temos aqui. Eu selecionei 3 delas para a gente discutir rapidamente, né, pensando em fazer uma argumentação que seja convincente, que nós possamos, né, pensar em informações mais plausíveis. Por exemplo, a escravidão acabou no Brasil em 88. Tanto tempo depois, você acredita que ela ainda se faz presente no Brasil? De que forma? Vocês poderiam falar sobre isso, algum de vocês? Peraí. A escravidão, nós temos para a gente responder. Eu acredito que não daquela forma que acontecia naquele tempo, de uma forma mais brutal, mas acontece sim de uma forma estrutural, que o país é alicerçado, e o negro sempre está numa posição
menor do que a pessoa branca, sempre colocando ele como uma pessoa serviçal. Então, eu acredito que essa analogia faz sentido e que o racismo, a escravidão em si, ela está ligada a essa questão do preto sempre para baixo, mas não daquela forma brutal. Eu acredito que ainda aconteça, como eu expliquei. Eu acho que acontece dessa forma, de uma forma tão... Pronto, então, Cauã nos traz argumentos que justificam esse posicionamento. Ele se posiciona que sim, né? Ela ainda se faz presente. Isso é a tese que ele nos traz. E como argumentos? Ele compara a situação entre o negro e o branco, por exemplo. Ele nos traz o fato histórico da escravidão para sustentar essa argumentação. Essa terceira pergunta aqui, vamos pensar. Há quem defenda a ideia de que não existe racismo porque todos nós pertencemos a uma só raça, a raça humana. O que você pensa disso? Posso falar? Chega agora no momento. Os negros, eles sempre ficam para baixo, porque os brancos se consideram mais do que os negros. Então, você defende que não, que sim, que existe racismo, né? Porque o negro é sempre tido como inferior. Alguém mais gostaria de comentar essas questões? Valendo 10 pontos em língua portuguesa. Matheus, tem essa segunda pergunta aqui, ó. Você considera que o preconceito racial, que o racismo, né, vem aumentando ou diminuindo no Brasil? Eu vem aumentando, porque eu tenho um fato, estudando, que a cada 3 dias vem uma pessoa denunciar o fato de racismo, preconceito, Então, você já traz um dado aí pra gente, né? Então, creio eu que realmente... Quer complementar? É bom pontuar que enquanto houver pessoas que não lutem por esse direito, pessoas, deputados, políticos, que não afirmem leis que garantam, que reafirmem que o racismo é crime, ele só vai continuar crescendo mais e mais. Além também da população em si não contribuir para que ele abaixe, apesar de muitas coisas ser taxadas como brincadeira e aquilo vai só se espalhando, vai pegando como moda, igual o racismo estrutural. E eu acredito que a tendência daqui para frente é só aumentar. Muito bem, palmas para os colegas. Podem sentar. Então, a gente pensou em algumas questões aí referentes a isso, né? Compre esse aqui para o Cris. Já vou entregar aqui. Vai poder utilizar bastante em aulas. Muito obrigado. Então, na fala, a gente pode mobilizar esses momentos de reflexão, né, sobre a questão. E na escrita, nós temos aí vários gêneros, várias situações de uso da nossa língua que podem mobilizar reflexão sobre a questão do racismo pela argumentação. Posts, faixas, cartazes, panfletos, campanhas comunitárias e aqueles próprios gêneros mais tradicionais, o artigo, a carta, por exemplo. Né? Inclusive, a gente pode pensar na perspectiva como o Christopher vem trabalhando, elaborar uma carta para entregar a determinada entidade, né? Para que isso chegue às entidades necessárias. E aí nós trazemos como uma proposta de escrita para vocês hoje a seguinte, né? Pensar nessa escrita que possa ser vista, ser visualizada para além da sala de aula. E aí pensamos no seguinte, ó, produza um post para redes sociais com o objetivo de socializar achados do Baobá, primeiro seminário de educação antirracista, que ocorreu no final de novembro, logo na semana, né, da consciência negra, na Escola Estadual Francisco Camilo de Souza. Nesse post, apresente um posicionamento a respeito de um dos recortes temáticos abaixo. Representatividade negra na política e em cargos de liderança, adoção de ações afirmativas, combate à intolerância religiosa, racismo estrutural
e sexualização do corpo da mulher negra. O que eu fiz aqui? Eu tentei aproveitar alguns dos seminários que vocês trouxeram, algumas outras temáticas também de interesse social relacionado a isso, né? Para a gente pensar. E aí, quando a gente terminar de discutir aqui tudo, eu vou disponibilizar para vocês alguns cartazes que eu trouxe, a gente vai poder pensar essas questões, né, de modo mais sistemático e se posicionar, né? Eu sou a favor de ações afirmativas? Se eu sou a favor, o que eu poderia construir de um posicionamento sobre isso que reflita o que foi discutido ao longo desse ano, especialmente no nosso seminário? Então, a gente tem, né, como ponto de partida e como ponto de chegada, vocês como estudantes aqui na escola, né, a práticas de educação antirracista desenvolvidas por vocês que são os agentes, né? Se não houvesse vocês, o professor Christopher não estaria conseguindo realizar as ações, não estaria fazendo o mestrado dele, para contribuir para a justiça social no Brasil e no mundo. Pensando aqui o contexto brasileiro, por exemplo, nós como uma parte dele, né? Nossa escola está aí para atuar nesse sentido. Então, eu finalizo a minha fala e a gente passa para essa proposta de escrita. Muito obrigada. Professora, muito obrigado pela belíssima exposição. É muito necessário e foi muito relevante, né? E antes da gente finalizar, né, a nossa live, queria ouvir aí alguns alunos, né? O que vocês acharam e tal, né, do momento, se tem alguma coisa mais a contribuir, certo? Cauã, né, que sempre é o líder da turma, nosso representante, que sempre fala bastante. Vai falar um pouquinho, Cauã, o que foi desse momento, o que você tem a dizer, o que você achou? Como sempre, o Café com Prosa, ele sempre... Como sempre, o Café com Prosa, ele sempre tem a tendência de fazer com que a nossa expansão de consciência sempre vá avançando. A Lana não é a primeira que vem aqui e faz com que nós consigamos entender assuntos externos que aborda dentro da sala de aula, que nos faz uma visão mais ilimitada sobre o que acontece fora. Agradeço novamente a presença da senhora aqui, pontuando de novo que a agenda da senhora é bem corrida, até mesmo por ser professora de uma universidade. Então, eu gostei muito, aprendi muito. São pautas que precisam ser levantadas, que precisam ter voz. Então, agradeço pela disponibilidade, agradeço pelo professor Cris também, agradeço pela disponibilidade da senhora sempre estar orientando aí esse aluno, que eu espero que ele seja um aluno bom, né, dentro da sala de aula. E é isso, gente, eu concluo minha fala. Mais alguém gostaria de falar? Não? Tá certo. Então, gente, a gente fica por aqui, né? Mais uma vez, professora, muito obrigado, né, pela sua presença, por ter disponibilizado na sua agenda, como a gente sabe, né? Principalmente agora nesse final de semestre, a agenda muito lotada e tal, e você ter colocado na sua agenda esse momento para vir aqui, trocar ideia com a gente, compartilhar conhecimento, foi, assim, sensacional, né? Gente, então a gente fica por aqui, né? Essa foi a live sinistro de hoje, né? Um compartilhamento de conhecimento aí sensacional. E espero que vocês tenham gostado, né? Curta aí o nosso canal, se inscreva, comente, compartilhe essa live aí com a galera, porque a sua contribuição é muito importante para impulsionar esse momento de construção de conhecimento, né? E de conteúdo relevante para o YouTube. Valeu, gente! Um forte abraço, e quem vai dar o tchau vai ser essa galera bonita aqui atrás, ó. Cadê? Não fala, não é tchau! Cadê? Não fala, não é tchau! Valeu, valeu! Valeu, valeu!